Seja bem-vindo a mais um programa TV News. No programa de hoje, a gente vai tratar sobre assuntos interessantíssimos com o advogado Abraham Feldman. E olha, quero deixar as boas-vindas a você aí nos assistindo através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo para todo o sul da Bahia. Quero deixar um abraço carinhoso também a você de Ilhéus. Nós somos recorde em audiência aí em Ilhéus e aqui em Itabuna. Quero deixar um abraço caloroso a você nos assistindo através do YouTube, tá bom? Se você ainda não faz parte desta grande família, esse é o momento de você estar fazendo a sua inscrição. Clica lá, é de forma gratuita, rápida e segura. Após fazer a sua inscrição, todos os dias, quando eu entrar aqui ao vivo, se você assinar e ativar o sininho, todos os dias você terá informações daqui da Bahia, do Brasil e do mundo. Então ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notícias, tá certo? Olha, na noite desta terça-feira, 29 de outubro, por volta ali das 21h40, o 15º Batalhão de Polícia Militar, ele foi acionado para averiguar uma ocorrência de notas de cédulas falsas. O valor ali era por volta de R$ 3.200, quando a polícia foi acionada. A gente vê que em outras cidades já está tendo essas ocorrências de cédulas falsas. É crime, é um crime muito grave. A polícia foi acionada ontem aqui no bairro Vila Nália, em Itabuna, para averiguar essa situação. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia e segue ali a favor da polícia. Olha, a gente vai ter aqui hoje também o quadro PQP com Toné. Bom dia, Toné! Bom dia, Pérola. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, a gente hoje vai tratar ali sobre alguns assuntos interessantíssimos. No programa passado, a gente falou aqui com o advogado e ele trouxe aí temas importantes. Se você que está nos assistindo através do YouTube quiser deixar alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, pode ficar à vontade. Sinta-se à vontade. Hoje é dia do quadro Entenda Direito. Pode rodar a vinheta, produção? Olha, ele vai tratar hoje sobre assuntos. O que você tem hoje aqui pra gente, doutor? O que você vai trazer aí? Qual é o tema de hoje? Bom dia, Pérola. Bom dia, minha amiga Toné. Bom dia você que está em casa nos assistindo. É um prazer estar aqui nesta bela manhã de quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre benefício previdenciário. E hoje não vai ser qualquer benefício, é pensão por morte. Quem tem direito, qual o valor que recebe, por quanto tempo recebe, como é que funciona, como requerer, como solicitar, a gente vai falar sobre isso tudo. E antes, eu só quero deixar aqui claro que eu já combinei com a Toné e com a Pérola que não é só o homem que morre não, tá? A mulher morre também. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Eu não tenho todas as respostas, não sei tudo. Mas o que eu souber, eu vou dividir com você. Fica atento, não sai daí e vem com a gente. Olha, no programa passado a gente trouxe aí, alguns assuntos importantíssimos e bem polêmicos. Aconteceram ali alguns bate-papos, a gente teve aí uma interação muito bacana, do pessoal que está nos assistindo através do YouTube. E esse é o momento também para você que tem as suas dúvidas, estar mandando aqui, tá? Você consegue estar falando aí sobre vários assuntos com o doutor, em específico esse. Então, a gente conseguiu ali, não foi, doutor? Você sanar algumas dúvidas que estavam sendo feitas ali no chat. Teve aqui o bate-papo com a Toné, um assunto bem polêmico. A Toné ali acabou levando alguns homens a óbito, mas já foi esclarecido que as duas partes têm os direitos iguais. Temos já, produção, a vinheta? Pronto, então ficamos agora com o programa Entenda Direito.
Mais uma vez, bom dia e vamos ao que interessa, porque tem muita coisa para a gente falar. O que é a pensão por morte? E aqui, pessoal, a gente vai tratar exclusivamente da pensão do INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, tá? Outros regimes, como os de militares, de servidores públicos, nós não vamos tratar. Vamos tratar exclusivamente da pensão por morte do INSS, tá? O que é a pensão por morte? É um benefício pago pelo INSS aos dependentes do segurado que veio a falecer, tá? Quem são esses dependentes? A lei enumera, a Lei 8.213 de 1991, ela diz exatamente quem são esses dependentes. Em primeiro lugar, o cônjuge, o companheiro ou a companheira, e aqui não há distinção se a relação é homoafetiva, tá? Pode ser homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, não faz diferença. Os filhos, até 21 anos e não emancipados, e os filhos inválidos ou que tenham deficiência mental ou intelectual ou uma deficiência grave. Os pais também são dependentes e os irmãos não emancipados até 21 anos que tenham deficiência mental ou intelectual ou uma deficiência grave. São, então, essas três classes. Quando existem dependentes de classes mais próximas, como a de primeiro grau, que é o cônjuge, o companheiro ou companheira, os filhos, eles excluem os de classe mais antiga, que são os irmãos e os pais, tá? Isso aqui é um ponto que a gente deve deixar bem claro, ter bem claro aqui, para que não haja dúvida. Tem alguma pergunta? Não, ainda não. Vamos lá. Qual o valor do benefício que esse conjunto de dependentes vai receber? A partir de 2019, quando houve a reforma previdenciária, o valor passou a ser assim: 50% mais 10% por cada dependente. Então, vamos admitir que a pessoa que faleceu, o segurado que veio a óbito, ele era casado e tinha 2 filhos. Então, essa família vai receber 50% do valor que ele teria direito se fosse aposentado, tá? E mais 10% por beneficiário, por dependente. Ou seja, ela vai receber 70% desse benefício. Como fazer para ter direito a esse benefício, para receber esse benefício? Após o óbito, tá, os dependentes devem entrar com um requerimento que pode ser administrativo. Inicialmente, na verdade, tem que ser administrativo perante o INSS, onde ele vai comprovar, né, a pessoa, o sobrevivente, no caso sendo casado, a viúva, né, ou o viúvo, ele vai comprovar para o INSS aquela condição de dependente previdenciário para ter esse benefício. Após a análise documental pelo INSS, ele é deferido ou indeferido. No caso de deferimento, a pessoa começa a receber desde a data do requerimento, em algumas hipóteses, em algumas situações, desde a data do óbito, e aí já existem alguns prazos que não convém falar neste momento. E no caso de indeferimento, ainda cabe recurso, tá? Recurso administrativo mesmo. Em caso de não provimento do recurso, a pessoa pode, inclusive, ingressar com uma ação judicial para ver esse direito garantido. E aqui é importante, pessoal, a gente esclarecer o seguinte: quando a pessoa é casada civilmente, a própria certidão de casamento ela já serve como prova, tá? Já no caso de união estável, ainda que haja a escritura pública da união estável, é necessário que tenha outros elementos que comprovem aquela relação, tá? Como, por exemplo, conta conjunta em banco, comprovantes de endereço
com o mesmo endereço para comprovar que as pessoas viviam juntas e demais e outros documentos que tenham o poder de demonstrar de forma clara e inequívoca que eles viviam juntos. Tá? Então, é extremamente importante que os conviventes em união estável consigam sempre comprovar. Porque a vida é muito legal, é tudo ótimo quando está todo mundo vivo. Quando um dos companheiros vem a falecer, falta dinheiro. Tanto o homem ou a mulher, né? Tanto faz. Obrigado, viu, Toné? Agora eu tô atenta, né? Vou matar os homens, não. Não. Então é importante que a gente se preocupe com o nosso companheiro, com a nossa família. Porque no orçamento doméstico, a produção, né, a indústria, a renda de cada um é extremamente importante. E quando um vem a faltar, aquele dinheiro deixou de entrar. Então, assim, é uma forma de você deixar a sua família segura. Aos autônomos, principalmente, dói muito no bolso ter que pagar ali 20% do que recebe para a Previdência Social. Mas quando você olha pelo prisma de que vai deixar a sua família segura, caso venha acontecer alguma coisa com você, vale a pena pagar, tá? Vale bastante a pena. Agora eu quero voltar aqui nesse negócio da pensão por morte. O beneficiário do INSS, né? INSS. Aí morreu. A família tem direito? Então, a cônjuge, no caso? Tem direito. Tem direito. Eu pensei que era intransferível. Não, né? Olha só. Explica aí direitinho, que eu não entendi. Tá. O cara é beneficiário do INSS, ele tem lá a pensão todo mês. Aposentadoria. Aposentadoria. Ele recebe todo uma mês. aposentadoria todo Aí mês. ele morre. O herdeiro legal direto tem direito a receber? Então, olha, a lei determina que 3 classes de dependentes têm direito. O cônjuge, companheiro ou companheira, filhos até 21 anos. Ou com invalidez, algum problema. Ou com invalidez, que aí não tem esse tempo. E os pais, tá? Se eles não tiver filhos, ou companheiro, companheira, ou cônjuge, tá? E irmãos que sejam também deficientes, que tenham deficiência grave, tá? Então, a aposentadoria, ela se transforma, vamos dizer assim, na pensão para esses dependentes dele. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa bem pessoal, que se deu comigo. Minha mãe era beneficiária do INSS. Aí minha mãe morre. Eu também era. Eu tinha direito? Eu sendo beneficiária também? Eu, pessoa física, individual, não tinha nada a ver com ela então, Toné, você... Aí não. Não, você já, e como irmã, maior de 21 anos, como filha, né? Maior de 21 anos e sem as deficiências que a lei diz que você deveria ter para ter esse direito, você não tem esse direito. Só se tivesse abaixo de 21 anos ou tivesse alguma daquelas E eu já era situações. Beneficiária, é isso que eu estou dizendo, não tenho direito. Não, o benefício que você tinha era uma aposentadoria. Sim. Certo? A aposentadoria é diferente da pensão. São direitos diferentes. São direitos previdenciários diferentes, são benefícios diferentes. A aposentadoria você conquistou por causa do seu tempo de trabalho, seu tempo de contribuição ou pela sua idade. Aí vai depender da sua regra. Mas é um benefício seu. Individual. Seu individual, que você, Maria Antonieta, contribuiu e fez jus e atendeu as regras da Previdência Social para ter direito ao benefício e obteve. A pensão é um benefício que pode ser acumulado. Tá? Você pode receber os dois cumulativamente. É isso que eu ia pensar, porque eu queria saber. Pode ser cumulativo? Pode. A aposentadoria com a pensão. O que você não pode... ter os mesmos, as coisas ter semelhantes. 2 pensões. Semelhantes da mesma coisa. 2 pensões ou 2 pensões ou 2 aposentadorias também não dá. A aposentadoria você pode até ter, mas a outra não pode ser da Previdência do INSS, vai ter que ser de outro órgão. Tá? Então, o que no caso de 2 pensões, quando a pessoa já tem uma, e aí vamos lá, ela tinha uma pensão, tá? O esposo, no primeiro caso, tinha uma relação, um casamento, e ela teve direito à pensão do primeiro casamento. Continuou com a pensão. Aí, anos depois, ela casou de novo, essa pessoa,
e o cônjuge veio a falecer. Então ela tem direito a essa pensão também. Mas nesse caso, a pessoa opta por uma das duas. E normalmente. Então, por maior valor, né? A de maior valor. Normalmente a de maior valor. Tá? A pensão, ela visa dar seguridade financeira, segurança financeira e seguridade social à família que ficou. A pessoa, o sobrevivente. Né? Você imagina, o casal junto tem uma vida financeira legal, vamos dizer. Um morre. Né? Os dois só têm aquela vida financeira legal porque os dois têm os proventos deles. Né? E um morre. Aí o que vai fazer? Ah, não posso mais pagar a conta de luz, não posso mais pagar a conta de água, não posso mais pagar o financiamento imobiliário ou o aluguel. Então, a Previdência Social, ela vem realmente trazer seguridade social e segurança financeira para quem sobreviveu. Tá? Agora, ocorre muita fraude. Tem pessoas que já mortas, que as pessoas, os herdeiros continuam recebendo e não dão baixa. Tem que dar uma baixa, né? Mais ou menos. Não é Os sistemas do INSS e da Receita Federal, eles hoje estão, assim, tem uma inteligência enorme. Quando a pessoa, quando é comunicado o óbito, tem que botar lá o CPF do falecido, da pessoa que faleceu. No momento que é comunicado, isso aí já dispara para a Receita Federal, para o INSS e para os bancos. Então, o dinheiro que está no banco normalmente é bloqueado. A aposentadoria ou qualquer outro provento que a pessoa tenha como benefício, imediatamente ele é acessado. Ele para naquela hora mesmo. E eu já vi casos que aconteceu no mesmo dia. O cara morreu de manhã, de tarde o benefício já tinha, no dia seguinte já não tinha mais. Tá? Não, no caso pessoal, assim, quando eu levei o atestado, um mês depois, eu fui comunicar. Mas também eu fui orientado, advogado, você tem direitos, você pode alegar, justificar como despesas do funeral. Você pode justificar. Esse mês, no mês da morte da pessoa, do óbito, você pode ainda utilizar esse dinheiro. Mas depois, 30 dias depois, aí você não pode mais. Mas hoje não é mais assim não, tá, Tony? Às vezes no mesmo dia, o INSS recebeu a informação... Eu tive direito, viu? Hã? Eu tive direito. Mas hoje, como eu te falei, com a revolução dos sistemas de informática, com essa comunicação tão rápida das informações, é extremamente comum, tá, que no dia seguinte o benefício já esteja cancelado. Mas eu fui uma pessoa muito sincera e honesta. Eu fui íntegra nesse caso. Até porque se você pegar, você pode ser obrigado a devolver. Eu fui com a certidão de óbito e avisei e comuniquei tudo. Hoje não precisa mais disso. Exatamente, não existe mais assessor. Não recebeu mais, não recebia mais extrato bancário, mais nada. E hoje você não precisa mais comunicar, tá? Ele já sabe. O INSS já sabe que a pessoa morreu. Tá? Essa informação transita de forma muito rápida. Mas só vê todo dia aí. Então, o INSS, Tony... 10, 15 anos e outro recebendo. Não, isso não acontece mais, não. Não acontece mais, não. O INSS, por ter, assim, por administrar uma quantidade muito grande de dinheiro, né, os benefícios que são pagos e os valores que recebem, ela sempre foi alvo de muitas fraudes. E cada vez mais eles vêm criando instrumentos para se proteger dessas fraudes. Antigamente a gente ouvia falar de fraudes milionárias todos os dias. Hoje a gente vê uma vez ou outra. E quase todas as fraudes são descobertas. Tá? Não existe, como o dinheiro hoje é eletrônico, as fraudes são descobertas assim, e sabe exatamente quem pegou, quando pegou, tem a imagem da pessoa pegando o dinheiro. Então, assim, isso já não é mais como era antigamente. Houve uma evolução muito grande nesse sentido. Agora, voltando a isso, pensão por morte. Morreu, vamos dizer que foi o marido lá, morreu, ficou a cônjuge. Tudo bem. Mas ela tem como dependente a mãe. A mãe não pode estar relacionada com o herdeiro também, não, dessa pensão, não? Não entra, não? É só os filhos? Não. A mãe dela não. Não entra? Não, direito a nada. A sogra dele, no caso, não. Não. Eu gosto muito da minha sogra, amo minha sogra, mas é demais, né? Sim. Aturar só pra quem não gosta muito da sogra, ou que a sogra é meio chatinha. Você gosta mais, né? Não, a minha sogra eu gosto.
Imagina só, o cara tem que aturar a sogra a vida inteira. E depois ainda deixa a pensão pra ela, né? Não, mas O cara vai se 50% revirar pelo no menos, né? túmulo. Oxe, pelos pecados cometidos, 50%. Doutora, eu tenho uma dúvida. Olha, no caso de... A gente falou na semana passada sobre união estável, sobre o casamento, né? Eu queria entender se, durante ali um tempo onde você é casado, né? Tem lá o documento, o casamento civil, e você faz essa separação. Não perante a lei, mas você sai da casa e passa a morar com uma nova pessoa. Durante esse processo, você está ali convivendo a uma união estável, correto? Não, são casados. Agora, os que estão morando juntos são casados. Peraí, as pessoas resolveram, por Seguir a vida. seguir a vida, mas moram juntas e não fizeram o divórcio. Não, as pessoas são casadas no civil. Ah, O rapaz, digamos que saiu de casa e encontrou uma nova tá, esposa. ok, Mas não tá, não teve divórcio. tá. E de repente ele vem a falecer, vem a óbito. Ele já não estava mais em convivência com a ex-esposa, que é só do papel, do civil. Ele agora tem uma nova esposa, né? A convivência, como você tinha falado na semana passada, já traz essa união estável, que é o desejo de constituir ali uma Isso. família. Nesse caso, onde a pessoa tinha esse casamento, mas não houve divórcio, a pensão fica para quem? Para a esposa de agora, que houve essa necessidade, né, dela estar ali junto com ele, ou a antiga, por não ter ainda o divórcio? Boa pergunta, tá? E isso dá muito pano para manga e diversas são as ações que versam sobre exatamente esse ponto. A lei diz que quem tem o direito à pensão, o cônjuge, ou seja, a pessoa com quem o finado, o falecido, era casado. Tá? Ele saiu de casa, ele se separou, mas não se divorciou e vive em união estável. Pela lei, tá? Somente a esposa, que é a viúva. Como ele morreu, ele era casado com ela virou uma viúva. Só ela teria direito. A companheira dele, ela vai ter que ingressar na justiça, tá? Para ter direito, para ver se tem direito. Eu já vi decisões em todos os sentidos, em que dão direito a 50% ou uma parte da pensão, e já vi decisões também no sentido de que não dá o direito. Tá? Então, o que é o ideal para o caso, como eu já falei antes? Separou, é casado, não quer voltar, acha que não vai voltar, faz o divórcio. Faz o divórcio. A pessoa com quem você vai se relacionar novamente, o seu novo relacionamento, precisa ter a segurança dela também, tá? E aí você vai dificultar um direito que seria muito simples para essa pessoa obter. Tá? Então, não quero mais voltar com a minha ex-esposa. Você divorcia. Vai lá no cartório, vai no contrato do seu advogado, vai lá no fórum, entra com processo, pode ser extrajudicialmente, mas divorcia. E faz com a nova esposa, ou casa, ou um contrato, ou celebra a escritura de união estável. Assim você vai levar segurança para quem você quer deixar bem ao partir. Agora, voltando nesse negócio de valor. Aí, com a morte, bem, o salário é integral? Vai receber o herdeiro? Não. Aqui a gente não fala de herdeiro, tá, Toné? Aqui a gente fala de dependente. Dependente, sim. Agora, depende o quê? Que é distinto, se for municipal, na esfera estadual ou federal, cada um tem um critério, tem 70% em cima do que o falecido tinha. Não, é 50%, é 30%. Quanto é mesmo esse valor? Ele é fixo ou é quem determina? É as esferas estadual, municipal, estadual ou federal? Como é isso? Toné? O salário não é integral. Não, ele pode ser, depende. Do INSS, a partir de 2019, não é integral. Aí, a partir de 2019? Para ser preciso, 14 de novembro de 2019. Quanto aos outros regimes previdenciários, de cada município, de cada estado ou da União, vai depender da lei própria. É um regime próprio. Diferentes. Pode ter critérios iguais ou diferentes, aí depende. Mas nunca é integral. É difícil. Eu já vi casos que é integral sim, tá? É? Já vi sim.
Não sei hoje, porque eu acompanho mais o regime geral, o INSS. Os outros eu não tenho tanto Agora, por que conhecimento. tem que justificar essa integralidade? Por que não integral, né? Então, é porque a pessoa não morreu. Sim, Então, mas pagou a vida inteira, tá determinadas despesas ela não vai mais ter. Então, isso veio a equilibrar essa conta. O INSS antes pagava 100%, até 14/11/2019. Depois, aí eles entenderam, olha, a pessoa que foi não tem mais a despesa dela da luz, do plano de saúde, da água, da alimentação, então vamos reduzir o valor, o percentual em X, vamos reduzir o valor da pensão em metade. Assim, 50%. eu acho que pode eu acho que não foi bom. Né? Até porque a pessoa contribuiu ali a vida inteira sobre o teto, Isso. ou sobre o valor que o salário de Exatamente, aí contribuição tenha injusto sido. isso, é injusto. Eu acho. Até porque muitas vezes o que fica tinha menor renda. Entendeu? Vai que morre a pessoa que recebia pelo teto do INSS, 7 mil e poucos reais. E o que ficou recebia um salário mínimo de recebe um salário mínimo de aposentadoria. Ou até era desempregado, né? E aí, ela vai ficar com 50% daquilo, 3 mil. Como é que vai pagar condomínio, IPTU, luz, gás, aluguel? É difícil sim. Mas, como o INSS vive uma crise, o sistema previdenciário brasileiro está em crise, e essa crise vai continuar se agravando. A cada ano que passa, ela não vai, a não ser que haja uma reforma verdadeira. E aí eu tenho a minha tese para a reforma previdenciária, ela vai continuar sempre se agravando, sempre sendo deficitária e punindo as pessoas, os entrantes, os que não recebem benefícios, os trabalhadores, que tem que contribuir cada vez mais e por mais tempo, para que o sistema previdenciário se mantenha ainda estável. Mas é óbvio que uma hora isso vai ser insustentável. E se as reformas adequadas não forem feitas, isso vai criar um problema enorme para o país. Enorme de verdade mesmo. Agora, no caso assim, vai receber, morreu o cônjuge, de novo o homem morreu. Tá matando Tonezinha o homem mata, hoje. né, má, gente? Então morreu a mulher, ficou o marido, viúvo, Certo. com os filhos. Agora assim, ele recebe total ou ele recebe e os filhos recebem? Como é isso? Ou é só dele? É só dele. Então, a obrigação do Se pai... já tiverem falecido os dois, então os filhos que herdam, né? Os filhos, se tiverem dentro daquela idade, mas eles recebem se sim. tiver o cônjuge vivo e mais os filhos, o cônjuge que recebe, os filhos não. Não, ele recebe inclusive a parte dos filhos, e ele que faz a gestão... É esse 50% mais os 10% mais que os você 10% falou. por dependente adicional. E ele, assim, como é um dever dele cuidar da família... Filhos menores. Filhos menores de 21 anos. E como é o dever dele cuidar da família, ele vai ter que se virar com aquilo ali. Entendi. Tá? Agora, tem uma questão importante aqui que eu quero trazer. A pensão, gente, ela pode não ser para sempre, tá? Ela pode ser temporária. Eu vou ler porque tem uma tabelinha aqui e as regrinhas não são muito fáceis de decorar. Se o cônjuge, ou o companheiro, ou a companheira, tiver menos de 22 anos, o benefício da pensão ele é pago por somente 3 anos. Se tiver entre 22 e 27 anos, o sobrevivente, tá? O benefício é pago por 6 anos. De 28 a 30 anos, ele é pago por 10 anos. Se tiver entre 31 e 41, 15 anos, e entre 42 e 44 anos, por 20 anos. Acima de 44 anos, ou seja, de 45 anos, é vitalício. É vitalício. Então, o que a lei quis fazer com isso? Pessoas em idade ainda produtiva, elas vão poder buscar no mercado de trabalho emprego, para que tenham a própria renda e que não dependam exclusivamente da pensão. Tá? Isso é interessante, viu? Eu acho interessante, mas também há um pouco de perversidade nisso. Né?
veja, não é todo mundo que se preparou para trabalhar. Né? Isso pode modificar de forma assim, muito radical a vida da pessoa. Uma pessoa mais simples, que não tenha tido acesso à educação, que não tenha trabalhado, se dedicou exclusivamente à família. Vamos falar aqui da mulher, tá? Não tem um curso superior, não se formou em nada, estudou pouco, e ao casar, ela se dedicou exclusivamente à família. E se ela tiver o azar de ter somente 21 anos, ela em 3 anos somente que ela vai ter para receber o benefício, ela vai ter que estudar, arrumar emprego e ter renda suficiente para se manter e manter os filhos. Olha, e é bem polêmico até esse tema, porque assim, hoje em dia a gente vê que cada vez mais, né, essa questão da idade, ela tem avançado. Hoje em dia não existe mais esse preconceito tão visível, não existe, mas está se naturalizando, né? O rapaz mais velho, a mulher mais nova. Então, assim, é interessante trazer essas questões, porque existem esses casos onde a pessoa abdica ali de tudo para estar naquele relacionamento, né? A mulher, principalmente, para cuidar ali da família, para manter a família, manter os filhos. Então, nesses casos, a pessoa teria que receber ali nos 3 anos e iniciar uma etapa que não existia. Então, nesses casos, seriam esses exatos 3 anos, não tem como fazer um pedido na justiça, nada? Não, benefícios previdenciários, eles atendem a regras. Se você cumpre o que a regra diz que você tem que cumprir, você tem direito. Se você não cumpre, você não tem direito. Não tem choro nem vela. Se você tem direito a 3 anos, você não vai receber por 3 anos e 1 dia. Você vai receber somente por 3 anos. Não tem exceção. Se tiver filho envolvido no relacionamento, então a pensão continua para os filhos ou é cortado também nesses casos? Não, o filho continua. Continua sim. Isso aí, o continua. É um direito dele. Mas é integral, igual o cônjuge que morreu? O valor. Os 50%, né? Hein? Então, o filho sendo dependente dele, é dependente desde que vai tenha receber integral? 50% da pensão. 50% após esse período de 3 anos? O direito dele não vai ser mudado, tá? O cônjuge tem direito a 50%, mais 10% por dependente. Tá? Quando ela passar dos 3 anos, só ele vai ter direito. Então se torna 50% para o filho. Exatamente. Sim, mas ele recebia, por exemplo, recebia 7 mil, aí morreu. Aí os filhos vão receber esses 7 mil a dividir pelos filhos, os dependentes? Os que ficaram? Os filhos por cabeça, igualmente, tá? Igualmente, né? Igualmente, por cabeça. Aí já não soma, aí não entra mais esses 10% não, Abra? Como é? Não, os 10% é por dependente, né? O cônjuge, a viúva, o viúvo que receberia 50%, mais 10% por dependente. Entendi. Como a viúva deixou de receber pelo decurso dos 3 anos, quem vai receber aquilo vai ser vertido para os outros dependentes. Tá? No caso, ele deixou 3 dependentes, então ele vai receber 50% mais 20%. Agora com limite de idade, né? Até os 21, né? Eu tenho que ver. Até 21 anos. Até 21 anos. Tá? Olha, e num caso, por exemplo, se essa pessoa que vem a óbito, né, o homem ou a mulher, eles tiverem filhos ali com idade superior a 21. Nesse caso, onde já tem uma vida, mas como o senhor tinha falado, né, você tinha falado ali sobre não ter essa vida ainda. Então, digamos que esse filho não tem, né, não trabalha, não tem ali se mantido, vivia pelos pais, vivia pelo dinheiro que o pai dava a ele. Então, nesse caso, ainda assim, pós 21, consegue ter esse acesso, consegue ter a pensão ou não? Não, vai ter que trabalhar. Vai ter que se virar nos 30. Então, nesses casos, pós 21, não existe exceção? Não existe não. Não existe não. Tá? Um fato interessante aqui também deixa eu ver se está aqui. Que é importante eu chamar a atenção, eu sempre já falei isso aqui, acho que nos 3 ou 4 programas, que existe uma grande dificuldade para o companheiro ou a companheira que perdeu o seu companheiro ou a companheira em receber a pensão. Por quê? O INSS, ele reconhece o casamento.
Casou, ok, casamento civil, tá? O casamento religioso, não. Ele está casado, tem o direito. O companheiro ou a companheira sobrevivente, ele tem o direito, mas ele tem que comprovar, e não só com a escritura da união estável, não. Ele tem que apresentar outros 2 documentos que comprovem aquela união estável. E eu vou dar um exemplo aqui. Então, além da escritura de união estável, isso no caso de uma união estável formal, pode apresentar como prova da vida em comum certidão de nascimento dos filhos, a comprovação de conta bancária conjunta, comprovante de residência onde tenha o mesmo endereço, a certidão de casamento no religioso e quaisquer outros documentos que possam comprovar esse vínculo deles e a dependência econômica. A dependência financeira, ela é presumida. Presume-se que as pessoas que convivem juntas dependem financeiramente uma da outra, tá? Então, é extremamente importante que você tenha meios de comprovar isso, porque se você não comprovar, o INSS vai negar. E se ainda assim você achar que tem o direito, você pode recorrer à justiça, mas se você não tiver esses meios de comprovar, você não vai receber, tá? Então é importante que o casal, né, aquela unidade familiar, eles planejem isso, né? A morte é um assunto muito tabu, ninguém gosta de falar, mas a morte faz parte de uma vida normal. Todos nós morreremos um dia. Então, por que não deixar aquela pessoa que a gente tanto ama segura? Então, preste atenção nisso, não deixa seu companheiro ou sua companheira desamparada. Faz as coisas certinhas, porque para morrer, basta estar vivo. Agora eu volto aqui de novo esse negócio de pensão por morte. Certo. Morreu o marido e morreu a mulher. Sem filhos. Aí fica para quem essa pensão? Não pode ficar para um sobrinho, não? Para uma irmã mais velha, não? Não pode? Para ninguém. Não, a licença não passa para ninguém, não pode. É intransferível. Assim, a lei diz exatamente quais são as pessoas que têm direito, tá? Só herdeiros diretos, os filhos, no caso. O teu irmão também teria, se até 21 anos, ou portador de doença mental ou intelectual, ou portador de doença grave. São casos bem ativos. Tá? Filhos e pais. Sim. Não tem esse, não é transferível a um sobrinho, um primo, um tio, nada disso. Não é como a herança, tá? A herança tem outras regras. Isso não tem nada a ver com a herança. Então, nós estamos falando de pensão. Pensão. Pensão é para o companheiro ou a companheira, o cônjuge, filhos, pronto. Pais, ok? Irmão. Teve um desses de classes mais próximas, o direito dos de classe mais remota deixa de existir. Deixa de existir. Tá? Tudo bem. Certo. Eu tenho uma dúvida aqui que é bem específica como o caso de Toné, né? Digamos que eu sou casada ali em união estável, né, com a pessoa, e você falou aí sobre algumas coisas, alguns documentos que a gente precisa comprovar, né, para além da união estável, eu preciso estar apresentando, né, o INSS, alguns documentos ali. De repente, a gente mora em casas separadas, digamos. Tem uma união estável, mas você mora na sua, eu moro na minha. A gente tem um casamento. Casal relacionamento. O casamento moderno. Porém, doutor, você vai a óbito, estou usando aqui como exemplo. Mais uma vez a gente... E agora eu que morri. Aí foi pior. Você foi a óbito. Que eu. Foi você morreu. Aí já foi pior. Então, para contextualizar aqui para o pessoal conseguir entender. Aí você vai a óbito lá por algum motivo. E aí a gente tem esse casamento moderno. A gente não mora na mesma casa. Digamos que eu só tenho ali para comprovar, então, a minha certidão de união estável com você. Então, nesse período ali, eu preciso estar provando de que forma? Eu consigo provar de qual modo? Porque eu não tenho ali, de repente, um comprovante de residência onde eu moro com você, onde tem o seu nome na minha casa, ou vice-versa. Também não tenho filhos. E aí, como é que eu consigo comprovar e ter acesso a esse benefício? Então, a prova pode ser testemunhal também, tá?
o INSS ele vai olhar exclusivamente para documentos, ele não vai ouvir testemunhas no processo administrativo, no seu requerimento administrativo. Ele vai negar o seu benefício, você não vai receber administrativamente, o seu requerimento vai ser indeferido e você vai ter que ingressar judicialmente lá na Justiça Federal. Na Justiça Federal, você pode anexar, você pode ter testemunhas. Além de alguns documentos que você tenha, você pode ter testemunhas que vão lá dar os seus depoimentos, as suas declarações. Eu conheço esse casal há 20 anos. Eles moravam em casas separadas. Eu quero falar, desculpa interromper. Tem período, pode ser 1 ano, 6 meses, 3 anos, ou não? A relação tem que ser... Os documentos, a relação tem que ter mais de 2 anos. Peraí, vou até anotar que isso aqui gera uma confusãozinha. Deixa eu ler aqui. Porque deve ter um período limite. A união estável, a ser comprovada, ela tem que ter pelo menos 2 anos. Ou seja, o marco temporal é de 2 anos antes do óbito. E para ter esse direito. E os documentos que você vai utilizar para comprovar tem que ser dentro desses 2 anos. Tá? Não comprovando dessa forma, você vai ter direito a só 4 meses de pensão. Tá? Só 4 meses. Agora, respondendo a sua pergunta, finalizando a resposta, na verdade, você vai entrar com uma ação judicial em face do INSS para que seja reconhecido o seu direito a receber aquela pensão por morte. Você não tem documentos, então você vai ter que se valer de outras provas, como a prova testemunhal, e o juiz pode se convencer de que, olha, não, realmente ela vivia. Essas testemunhas deixaram claro que eles já viviam juntos há mais de 2 anos, há 10 anos, 20 anos. Então, vamos comprovar. Conceder a ela o direito à pensão. Em um caso, então, doutor, um caso bem específico que eu conheço, onde essa mesma situação ali de morar em casas separadas, união estável, eles tiveram um filho, porém o filho veio a óbito, ainda na barriga. Então, existe só um comprovante, um atestado de óbito e de compra ali de sepultura e tudo mais. Existe ali aqueles comprovantes que são em nome da pessoa, né, do cônjuge, e existem ali os documentos de óbito onde está no nome dos dois. Então, isso seria um comprovante também? Um registro da união deles ou não? Olha, a lei fala em certidão de nascimento. A criança não nasceu. Tá? O INSS vai negar. Eles não estendem o entendimento de... o rol de documentos que eles dizem que são necessários para comprovação é um rol taxativo. E o INSS sempre vai fazer de tudo para negar. Para negar. Tá? Para indeferir o seu requerimento. Você, com aquilo ali, vai ter que ingressar judicialmente. Tá, então tá ali a certidão de óbito, nesse caso, não seria um documento, né? Não, na verdade, aí não vai ser certidão de óbito, né? Dependendo do estágio da gravidez, vai ser uma declaração de natimorto. Não é certidão de óbito, não, porque ele não chegou a nascer. Tá? Nesse caso, existe a documentação. Existe. Nesse caso, existe a documentação e aí seria negada, então, pelo INSS. O INSS não está exatamente dentro do que a instrução normativa, eu acho que é 74, determina, ele vai negar. Tá? E às vezes nega até dentro, tá? Da instrução normativa e muitas vezes através até de recurso administrativo, a pessoa consegue reverter a decisão e ter uma decisão favorável. Tá? Mas o INSS, assim, não cumpriu exatamente o que ela determina que deve ser cumprido, ela vai negar. O INSS vai negar. E no caso de... Como é que dá o nome, doutor? É escritura? No caso de uma escritura ou algum documento que a pessoa pudesse fazer, né? Deixando ali claro, então, já que não teve filho, não tem essa questão de morar juntos também, não tem nenhum outro documento. O que seria necessário a pessoa ainda em vida, pensando, né, no bem-estar do cônjuge pós-morte? Então, a pessoa faria ali o quê? Uma escritura, algum documento? Olha só, existe sim... Tá? Essa disposição que pode ser feita em cartório de notas, essa escritura, ele declarando isso, e existe também o testamento, ele pode declarar em testamento que aquela pessoa é dependente dele. Pronto, tá? então, tendo essa declaração, assim, a pessoa então já é mais um elemento de prova, já é mais um. São necessários outros, mais um.
Então, isso aí já vale muito, já ajuda bastante, mas talvez ainda não seja o suficiente. Certo. Agora, digamos que esse casal, ainda nessa situação aí de tentando provar e tudo, se ele fizer esse processo, né, de escritura ali, um documento, ele já vai estar trazendo à tona, então, um elemento a menos, né, Sim. para o INSS ter uma possibilidade de trazer, né, esse benefício, conceder esse benefício à esposa. Nesse caso, ainda que não tenha, né, essas comprovações ali de morar junto e tudo, existe uma criança nesse meio. Digamos que existe um filho ali, né, da pessoa, de um dos cônjuges. E é como um filho para ele é quem cuida de tudo. Existe alguma forma, existe algum meio de comprovar também esse vínculo com a criança e continuar e receber a pensão? Porque a criança era um filho, né, mesmo que não comprovado ali através de certidão, mas é um filho. Existe alguma forma também? Existe sim, tá? Ele, por exemplo, ele colocando esse enteado dele como dependente no imposto de renda, já mostra de forma clara de que é dependente dele. Tá? Ele pode Sim. colocar lá no cadastro dele do INSS esse enteado dele como dependente também. Então, existem várias formas, sim. Então o imposto de renda também é uma forma De se provar que a dependência econômica. Consegui entender, É então. uma boa forma, inclusive, tá? É uma boa forma, que é um ato declaratório. A declaração de imposto de renda é um ato declaratório. Então, ali ele declarando, ele torna público que aquela pessoa que ele indicou é dependente financeiramente dele. Se no caso aí a gente está falando sobre uma união estável, e se não houver essa união estável, existe ali um relacionamento, né? Seja o moderno, cada um em sua casa, ou então juntos, ainda assim você consegue estar fazendo o pedido, né, ao INSS da pensão? Pode, vai ter que comprovar, vai ter que demonstrar tudo isso que eu falei aqui, e sendo negado, e você achando que o seu casamento, que o seu relacionamento preenche esses requisitos há mais de 2 anos, vida em comum, dependência financeira, e se você tiver como comprovar isso, comprovante de residência, conta conjunta, essas coisas, o INSS negando, você pode, inclusive, ingressar no judiciário. Tá? Eu quero só aqui para encerrar aqui, para mim, minha parte. Assim, morreu o pai, morreu a mãe, deixou os filhos órfãos, menores. Aí, quem vai designar um tutor para receber esse valor, essa Então, pensão? Porque Isso o aí, menor não pode receber, não é? não. Vai sempre ter uma pessoa para tomar conta, para fazer a gestão da vida desses menores. Isso aí é o Ministério. Mas quem define isso é o juiz ou Então, a pessoa o juiz uma define. procuração, se for uma avó, uma coisa assim? Não, o juiz define, com base em diversos elementos, ouvido sempre o Ministério Público, tá? Que vai zelar pelo interesse dos menores, dos incapazes. O juiz decide quem vai ser e ouvido sempre o Ministério Público, que sempre que há direito de incapaz, ele atua no processo. E é uma questão importante, Toné, isso aí, porque às vezes a gente vê fortunas enormes. E é uma briga terrível. E o Ministério Público fiscaliza isso com muita força também. Em nome dos órfãos, né? E o Ministério Público fiscaliza isso com muita força e com muita seriedade. Porque aquele dinheiro que está sendo gerido não é do tutor. Né? Ele é dos menores. Dos menores. Dos menores. Então ele não pode fazer uso daquilo ali como se o dinheiro fosse dele. Ele tem que cuidar do interesse dos incapazes, dos menores. Obrigada. Olha, o programa de hoje está chegando ao fim. A gente fica aqui com uma tristeza quando vai acabando, né? É um papo gostoso. Na semana passada a gente trouxe aí questões bem parecidas, né? A gente viu aí que a galera se engajou nisso, deixou muitas perguntas. E já fica também esse convite a você, se você quiser estar deixando aí perguntas, se você quiser também estar deixando sugestões para o doutor Abram, ele está respondendo aqui para a gente. Você pode estar deixando tanto no nosso Instagram quanto no nosso perfil do YouTube, tá? Dá para você deixar lá a sua sugestão de assunto, de tema, ou até mesmo na rede social do doutor, né? Qual é, doutor, o seu Instagram? Então, meu Instagram é esse que está aí na telinha,
Feldman Advogado, arroba, né? feldmanadvogados.ilhéus. E tem o nosso WhatsApp também, que não está aí. Eu vou pedir para colocar, agora tá. 73998128654. Tendo alguma dúvida, pode mandar a sua perguntinha, a gente vai ter o maior prazer em responder. Às vezes demora um pouquinho, porque são muitas perguntas que a gente tem que responder, mas a gente sempre responde com muito carinho e são perguntas sempre bem-vindas. Não há pergunta que não seja relevante, tá? Seja qual for a pergunta, pode fazer. Para você que nos assistiu hoje, mais uma vez, que nos acompanha, aquele abraço ao meu amigo Alan Bastos, um forte abraço. Fernandinho, Carlão, Marcão, um forte abraço a todos vocês. Toné, mais uma vez, obrigado. Hoje não matei ninguém. Não, ela que me matou uma vez. Ela que me matou. Acabar com esse óbito aqui. Pera, obrigado aí. E quarta que vem, pessoal, estaremos aqui mais uma vez, 10 horas da manhã. Nos acompanhe, vem com a gente e muito obrigado pela sua audiência. Olha, hoje a gente vai estar conversando, batendo um papo aqui também com a advogada Úrsula Matos. Ela que vai estar tratando aí de assuntos do Elas por Elas e a gente vai estar falando das eleições na OAB, a subseção aqui de Itabuna, tá? A gente vai estar aí com esse quadro, a gente vai falar um pouco aqui com alguns advogados, a Úrsula vai estar entrevistando eles para vocês também estarem por dentro de tudo que está acontecendo aí no mundo do direito, na Ordem dos Advogados aqui de Itabuna. Pode chamar a vinheta, produção? A gente vai ter previsão? A gente vai ter previsão? Pronto, então vamos saber como é que vai ficar o tempo aqui em Itabuna e todo o extremo sul da Bahia. Olha, quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Ilhéus com mínima de 22 graus e máxima de 30. A probabilidade de chuva é de 5%. Itabuna segue aí com o dia firme, mínima de 21 graus com máxima de 31. A probabilidade de chuva é de 6%. Buerarema, mínima de 21 graus com máxima de 31. O tempo também segue firme, sem pancadas de chuva. Itacaré segue com mínima de 23 graus e máxima de 28. O tempo segue firme para você que quer curtir uma prainha e a probabilidade de chuva é de 6%. Você aí ligadinho de Itajuípe, a mínima está de 21 graus com máxima de 31. A probabilidade de chuva é de 6%. Ibicaraí, com mínima de 21 graus e máxima de 32. A probabilidade de chuva segue em 10%. O dia segue firme por lá, sem chuva durante todo o dia. Nesta quarta-feira, Canavieiras segue com mínima de 22 graus e máxima de 29 graus. A probabilidade de chuva para você aí de Canavieiras é de 7%. Você ligadinho da capital baiana, Salvador. A mínima segue com 24 graus e máxima de 29 graus. A probabilidade de chuva é de 5%. A quarta segue firme aí na capital baiana. Você de Porto Seguro, o dia está chuvoso, com mínima de 22 graus e máxima de 29. A probabilidade de chuva é de 35%. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, está com mínima de 17 graus e máxima de 28. O dia está ensolarado por lá e sem pancadas de chuva. A probabilidade é de 24%. Olha, hoje a gente vai estar falando aqui com a advogada Úrsula Matos, ela que está trazendo aí as eleições da OAB. Ela trouxe aqui dois convidados, dois advogados que vão estar falando um pouquinho, né, sobre as eleições que vão acontecer. Muito bom dia, Úrsula.
Bom dia, querido telespectador da TVI. Eu tava com saudade. Tava com saudade desse lugar tão caloroso, tão confortável, com pessoas tão queridas. Tava com saudade de você, telespectador. É uma honra falar com vocês e hoje é um dia especial. Hoje eu estou recebendo aqui o querido Thiago Cruz e estou recebendo a Marla Maria. Olha que fantásticos. Eu quero que dê um close aqui nesse povo lindo. Como é que faz? Olha lá. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Isso aqui é uma surra de beleza, de competência e de representatividade. Eu sei que vocês sabem, obviamente, sou advogada. Nós estamos aí bem próximos das eleições da subseção de Itabuna, da OAB de Itabuna, e das eleições estaduais também. E eu quero entrevistar essa chapa querida, composta por esses dois advogados aqui, que para mim são sumidades, muito queridos mesmo, competentíssimos. E nós vamos falar, porque a chapa, como é o nome da chapa a propósito, eu quero saber, Thiago, qual é a chapa de vocês? Bom dia, Úrsula. Bom dia a todos os telespectadores da TVI. É um prazer muito grande estar aqui e receber esse acolhimento logo de cara, Ave Maria. Melhor impossível. Respondendo sua pergunta, o nome da nossa chapa é Muda OAB. Muda OAB. Mas a propósito, o que precisa mudar na OAB, Thiago? Olha, tanta coisa que precisa mudar que acho que ficaríamos aqui o dia inteiro. Né? Para começar, no âmbito da seccional, a gente precisa mudar a gestão, principalmente as pessoas, as figuras. O grupo que está aí coordenando, gerindo a nossa seccional, já conta com mais de uma década. Meu Deus! Mais de uma década que as pessoas vão se revezando. Uma está num cargo numa gestão, está em outro cargo em outra gestão. Não estou nem discutindo a competência dessas pessoas, mas é preciso oxigenar. Né? A Bahia é muito grande, existem muitos advogados competentes que precisam da sua parcela de contribuição. E a gente precisa mudar isso na seccional. Várias coisas que não caminham bem. Para você ter uma ideia, um exemplo pequeno. Sim. Nós estamos no pleito e os advogados que concorrem recebem a lista de advogados inscritos na subseção. Sim. A nossa lista de advogados tem mais de 2.000 advogados. Só que, dentre as pessoas inscritas naquela lista, tem gente falecida há uma década. Quer dizer, a seccional não foi capaz de atualizar o cadastro de advogados. Esse é um exemplo pequeno, né? Um exemplo grande. A Bahia é um dos poucos estados que ainda não possui piso salarial para advogado. Veja só, que situação. Foi proposto e a atual diretoria da seccional não acolheu a proposição de um conselheiro. Então, sua pergunta, tem que mudar o quê? Muita coisa. E na nossa subseção também tem algumas questões que a gente precisa mudar. Eu quero saber de você, essa alternância de representatividade, né? Porque você falou aí, o pessoal está há mais de uma década, né? À frente, só muda os nomes, mas o mesmo grupo. Marla, conta para mim sobre essa necessidade de alternância de poder, inclusive com a representatividade feminina. Porque eu sei que você tem consciência disso. Você é uma mulher e, além de ser uma mulher, você é uma mulher negra, uma mulher preta, capaz, empoderada, ocupando lugares de fala nessa sociedade. Seja bem-vinda, Marla, e eu gostaria que você compartilhasse com essa classe maravilhosa da qual eu faço parte, e inclusive com o nosso telespectador. Você, como mulher, né? O que você tem a dizer para nós sobre esse lugar de fala, sobre essa possibilidade de compor a chapa com o Thiago? A propósito, por que a Marla se candidatou? Bom dia, Úrsula. Obrigada. Como o Thiago disse, foi um super acolhimento. Bom dia ao telespectador. Obrigada por essa oportunidade de deixar a gente falar um pouquinho, né, sobre a importância de concorrer ao pleito, principalmente, né? Porque é preciso muita coragem também. Muita. Para estar aqui. Bom, primeiro sobre o fato de ser mulher e ser uma mulher preta, né? Eu acredito que a gente precisa ocupar esses espaços. É uma necessidade. Infelizmente, esses espaços não vêm nos sendo dados de bom grado, de portas abertas em todos os lugares. Então, a gente realmente precisa ocupar, precisa meter o pé na porta e estar lá. Marla decidiu sair candidata, e eu acho muito importante que se diga isso,
O meu nome foi cotado para ser presidente, mas foi uma escolha de Marla não sair presidente esse ano. Sim. Por questões pessoais, por uma indisposição que eu tive de saúde, eu decidi não ser. Eu não fui limada, eu não fui alijada de encabeçar uma chapa. Eu acho muito importante dizer isso. Eu tive esse espaço de dizer, esse momento não é meu, esse momento eu ainda não me sinto pronta por motivos pessoais, não por falta, não por medo, não por outra coisa, mas por uma questão pessoal mesmo. E eu acho que estar apoiando o Thiago nisso me capacita também a ocupar esse espaço. Claro, né? com certeza. A estar nesse espaço. Então, eu acho que a mulher... A gente conta com uma presidente hoje da seccional mulher, sim, é a primeira presidente de seccional. A que nós apoiamos, doutora Ana Patrícia Dantas, também é uma mulher. Na verdade, foi ela quem primeiro se lançou como candidata. E aí, por uma questão ou outra, acabaram que lançaram a atual presidente e ela acabou vencendo o pleito, mas sempre nessa dança das cadeiras que Thiago disse, né? Esse ano eu ocupo um cargo de tesoureiro, no próximo eu saio como outra coisa, aí eu deixo de ser da CAB, viro conselheiro e assim... E aí talvez percam o foco até do que seria o objetivo maior de uma comissão de OAB na seccional a nível estadual, que é exatamente buscar criar uma representatividade, buscar direitos, né? E respeito às prerrogativas de todo e qualquer advogado, seja ele homem ou mulher, mas mais do que isso, de mostrar para a sociedade civil para que a OAB existe, por que a OAB existe. Porque na medida em que o foco da dança das cadeiras, ou o foco aos cargos que porventura podem alçar através da OAB, se torna o objetivo maior de A, de B ou de C, talvez e provavelmente, né, a classe como um todo e os objetivos e a missão como um todo seja relegada, sei lá, ao segundo e ao terceiro plano. Agora, Marla, eu vou aproveitar que eu estou falando contigo, antes de voltar aqui a bola para o Thiago, eu quero falar com vocês sobre a questão da mulher, da comissão da mulher. Nós tínhamos uma sala da OAB na DEAN, essa sala na OAB foi fechada, mesmo depois de uma luta que foi encabeçada pela querida doutora Andréa Peixoto. Um beijo, Andréa. Fica aqui a minha admiração por você, pelo trabalho brilhante que você fez nessa luta de manutenção da sala. Mas em que pese a distribuição da ação e as vitórias na Justiça Federal, o fato é que a sala da OAB na DEAN foi fechada. E eu quero dizer para você que me assiste, a sala da OAB na DEAN, ela não era uma sala só para cafezinho de advogado. Ela representa muito mais do que isso. Ela representa um acolhimento às vítimas que chegam num estado de vulnerabilidade naquele momento de denúncia. Eu quero saber de vocês. Uma das propostas da chapa de vocês é retomar com essa sala na OAB, é lutar para que esse lugar de acolhimento volte a existir ou não? Conta para mim. Sim. Inclusive, está no topo das nossas ideias, das nossas propostas, essa reabertura. Veja, como você disse, a sala do OAB não é só um espaço de partilha de advogado para advogado, mas um acolhimento para a vítima que chega extremamente fragilizada e às vezes não quer ficar sentado naquela sala de espera, naquele lugar amplo, sendo reexposta, né? Sim. Então, como você bem colocou, depois de muita luta, né, precisou judicializar para que fosse feita a manutenção daquela sala lá, perdemos. E, infelizmente, a OAB, nas suas últimas gestões, pecaram muito pela passividade. Eu acredito que o fechamento dessa sala se dá muito pela passividade. É necessário um embate. A gente sabe que o diálogo, ele resolve muitas coisas. Sim. E é importante saber dialogar. Mas também é necessário saber ser combativo, saber ser assertivo. E eu acho que foi o que faltou pra gente manter essa sala, para que não ocorresse a perda dessa sala. Porque a luta foi feita, né? Sim. Inclusive a esfera judicial foi acionada, né? E depois de todos os êxitos, infelizmente, a sala fechou. Thiago, eu já conversei com você aqui pouco antes de entrar nos bastidores e converso com todo colega que, porventura, a gente fale sobre o assunto. Eu entendo que a OAB ela tem uma missão.
Ela não está aqui só para ocupação de cargos e troca de paletó, quem vem mais bonita hoje, quem não vem, quem é mais competente, quem não tem, quem tem mais cliente, quem não é. Eu acho que a OAB, além de uma instituição, de uma entidade de classe muito importante a nível nacional, ela também precisa ter uma representatividade social. Para você, qual a omissão, a missão da OAB para a sociedade civil itabunense? O que a OAB, na tua gestão, vai procurar representar para João, Maria, Francisco, José, que vê a OAB como uma entidade de classe tão importante? Quais os projetos sociais que a chapa do Tiago e da Marla estão aí pensando, projetando para essa nova gestão? Essa pergunta é importante para esclarecer até os telespectadores, que é um público bem heterogêneo e diverso. Em 2019, o CNJ fez uma pesquisa nacional, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, e ficou ali externado que a OAB é a instituição civil de maior representatividade do país. Então, para além de disciplinar as relações do advogado, dos advogados, das advogadas, a OAB ocupa um papel social de destaque e previsto na lei federal que a outorgou, que a promulgou. A OAB é responsável pela defesa da Constituição Federal, a rápida administração da justiça, a defesa dos direitos humanos. E aí, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que lembrar da luta contra o racismo, sim, contra a violência contra a mulher, boa, a intolerância religiosa. Sim. Então a OAB tem que tomar o papel social que lhe compete, né? Como forma até de retribuir à sociedade a sua atribuição legal, que é prevista na lei. Sim. Então, a gente tem que sair dessa situação atual de usar a ordem para promoção pessoal e acolher o que a previsão legal lhe destina, que não é só disciplinar, como eu falei, as relações entre advogados, advogadas e clientes, mas, acima de tudo, desempenhar o seu papel social. Muito se vê falar sobre a OAB suplementar, sobre a necessidade de se enquadrar esses advogados que estão vindo de fora e que estão criando talvez uma concorrência desleal para quem está aqui, etc e tal. E eu entendo a necessidade disso, eu entendo que a OAB deve realmente focar nessa questão de exigir a OAB suplementar para aqueles que realmente já extrapolaram aquele número máximo, né, de causas no Estado, etc. São 5, né? Sim. Mas... como que eu posso dizer? Restringir a atuação da OAB a isso, a essa fiscalização, para mim é assim lamentável. Eu abordei essa questão social com você porque é de conhecimento de todos que me acompanham aqui no programa Ela por Elas e na TVI há já algum tempo. Aqui em Itabuna, de conhecimento de todos, teve um caso extremamente emblemático envolvendo a denúncia de mais de 30 mulheres contra um determinado profissional médico, né, por importunação sexual. E eu confesso para você, Marla e Thiago, que eu fiquei aguardando uma nota de repúdio da OAB. Eu fiquei aguardando uma nota da OAB dizendo assim, olha, ainda que provisoriamente, vamos criar um espaço de acolhimento dessas mulheres. Porque muitas delas chegaram lá na DEAN sem advogado, sozinhas. E tiveram pessoas com alta renda, na classe social, inserida nos melhores lugares dessa classe social que ocupamos, mas também tiveram pessoas muito humildes, que para quebrar o silêncio tiveram que romper vários paradigmas pessoais e sociais para estar ali. E eu confesso para vocês que fiquei assim meio que estarrecida. Por que a OAB, a Comissão de Mulheres da OAB, não se mobilizou para trazer um acolhimento necessário? Veja, eu não estou falando de advogar ou de criar pré-julgamentos antes da constituição de um devido processo legal, antes de uma instrução probatória que respeite o princípio do contraditório, da ampla defesa. Não, eu estou falando de acolhimento. Se a OAB tem uma função social, eu entendi como uma omissão. Eu, como cidadã, como mulher, como mãe, como advogada, eu entendi que deixou a desejar
a OAB e principalmente a Comissão da Mulher, por não ter se posicionado. E eu quero saber da Marla e do Tiago, na gestão de vocês, diante de situações como essas, o que a gestão de vocês faria e como vocês se comportariam diante de situações semelhantes? Porque, confesso para vocês, que fui colocado no meio desse vento. E como advogada, como mulher, como mãe, por entender que a minha profissão tem uma função social, acompanhei diversas mulheres pro bono, e quem não sabe o que é pro bono, eu digo gratuitamente, custeando inclusive a minha própria gasolina para acompanhar essas mulheres lá na OAB, exatamente porque eu fiquei esperando, lá na OAB não, lá na DEAN, exatamente porque eu fiquei esperando alguém se prontificar e ninguém se prontificou, né? Alguém que eu digo a nível de classe de entidade, né? A Comissão das Mulheres, onde está? Onde vai ficar a Comissão das Mulheres na gestão do Tiago e da Marla? A Comissão da Mulher sempre em todas as gestões, isso aí a gente tem que reconhecer, sempre foi uma comissão de vanguarda. Sim. Sempre foi. Né? Sim. Até essa última gestão agora. Sempre foi uma comissão de vanguarda. Como você bem colocou, doutora Andréa, obrigada por seus esforços, né, junto a essa comissão. E realmente foi transformadora. E como o Tiago colocou, a OAB, ela tem diversas funções sociais que vão além dessa relação advogado-advogado, advogado-cliente. Sim. Né? A OAB, ela é um agente de transformação social também. Sim, né? Boa. E quando a gente coloca que uma das funções da OAB é a defesa dos direitos humanos, é olhar para casos como esse. Sem especificar caso X ou caso Y, mas eu acho que a OAB ela tem que estar lá como agente de transformação social que é, como guardiã da Constituição que é, como entidade que deve preservar os direitos humanos, tem que estar lá. Sem atribuir juízo de valor, quem está certo, Claro. quem está errado, mas ouvir. Né? A escuta da OAB ela tem que estar aberta. Né? Acolher, né? O Isso. acolhimento da OAB tem que estar aberto. Independente de atribuição de culpa à OAB, porque isso a justiça avalia. Sim, a justiça claro. vai. Ambas as partes vão ter direito à ampla defesa e ao contraditório. Sim. Mas, como entidade de defesa dos direitos humanos, a ausculta tem que estar aberta. E é isso que a gente vai buscar. A gente quer a formatação de uma comissão da mulher que esteja aberta às mulheres, não só à mulher advogada, mas às mulheres da sociedade civil como um todo. Ótimo. E como Marla bem falou, esse acolhimento, essa empatia com as vítimas é pressuposto da dignidade da pessoa humana. Boa. E é uma das bandeiras que a OAB, enquanto instituição, deve empunhar. Sim, Né? maravilha. E a comissão atuante, a comissão da mulher atuante nesse sentido, é também sinônimo de democracia, de Estado democrático de direito, né? Isso. Que é também atribuição da ordem. Ótimo. E Ó, também Era tudo que eu precisava ouvir para ter um alento. É o que a gente colocou lá no começo, a questão da representatividade. É a gente poder dar voz às mulheres. Sim, Para que elas se sintam seguras de ocupar os espaços que elas querem estar. sim. Mais que precisar, a mulher tem que estar onde ela quiser estar. Né? Você colocou também a questão Exatamente. da pessoa preta, a mulher preta, porque quando a gente fala de espaço da mulher, a gente tem que fazer um recorte, porque as oportunidades não chegam iguais para todas. As mulheres como um todo, elas sofrem discriminação, elas são cotejadas, elas são cortadas de muitas coisas, mas as mulheres pretas ainda mais. Sim, sim. Né? E quem está Então- dizendo isso não é Marla, não. O 18º Fórum Nacional de Segurança Pública nos indicou que todos os tipos de violência contra as mulheres cresceram assustadoramente. Eu não estou falando só de feminicídio, eu estou falando de ameaça, stalking, eu estou falando de violência psicológica. E dentro dessas estatísticas assombrosas, porque são números de guerra, eu falo e vou me arrepiando toda, né? São números de guerra, a gente faz uma fatia ainda mais lamentável. Mais de 70% das vítimas que englobam todos esses números que acabei de dizer são de mulheres pretas. Portanto, amigo, a violência escolhe cor. Tá? O preconceito escolhe cor. A segregação escolhe cor. Se eu chego desarrumada em algum lugar,
e uma mulher preta chega desarrumada em algum lugar, ela vai ser tratada de uma maneira diferente do que eu. E eu tenho que ter consciência disso. Porque se eu não tiver consciência disso, eu não vou conseguir viver. E trazendo o sentimento de justiça, de igualdade, de fraternidade, de empatia aos meus pares. Porque em que pese a diferença de cor, nós não somos melhores do que ninguém. Em que pese a diferença de raça, de gênero, nós não somos melhores do que ninguém. Agora, que a luta feminina é uma luta que precisa ser defendida, não é pela chapa do Thiago e pela Marla somente, não, é por todas as chapas. E, aliás, eu quero fazer um adendo. Eu vou receber na segunda-feira a chapa do queridíssimo Dr. Ari. Um beijo pro Dr. Ari. Na quarta-feira que vem, vou receber o Dr. Rui Carlos. Dr. Luiz Carlos, e tô esperando, Rui Carlos, e tô esperando a confirmação da chapa do Dr. Rui Nepomuceno, mas espero mesmo de coração que todas as chapas levem, não somente na teoria, no blá blá blá, mas como prioridade, como objetivo máximo, exatamente, como bandeira, a proteção aos direitos e às prerrogativas da advogada mulher e da mulher civil, né, como um todo. Nos últimos tempos, eu trouxe aqui, a Toné estava no auditório, o Barbosa, diversos casos de mulheres que foram desrespeitadas, pedindo a prioridade de sustentação oral, mulheres grávidas, e desembargadores dizendo, não vamos não, gravidez não é doença não, senta aí, espera. Eu mesma já fui, eu já estava com uma gestação avançada, de 8 meses de gestação, e a pauta da Justiça do Trabalho estava extremamente atrasada, e eu pedi para o juiz que invertesse a minha, porque seria um adiamento, seria coisa rápida. Sim, claro. E ele não inverteu, e ali foi dando meio-dia, 1 hora. É brincadeira, e você grávida, 8 meses. Como dizer para essa sociedade machista, patriarcal, que o que você pediu não é um favor? Ei, doutor, juiz, desembargador que me assiste, ministro da Lua, não é um favor, isso é uma prerrogativa, é um direito, consta em lei. Portanto, você tem a obrigação de atender um pedido. Não é doutora Marla, não, é de toda e qualquer advogada que, porventura, esteja gestante e peça o direito à prioridade de sustentação. Ó, fica a dica, hein? Fica a dica, porque o CNJ agora está em cima, em que pese eu ficar extremamente... Eu não posso usar a palavra que eu ia usar se eu estivesse nos bastidores, mas que eu extremamente decepcionada com as penalidades do CNJ, né? As férias forçadas ao invés de afastamento, coisa do tipo. Aposentadorias compulsórias. Com vencimentos integrais. Olha, isso desce. Mas vamos voltar aqui? Vamos voltar para o Thiago. Thiago, muito se fala sobre mudança da casa. A casa precisa ser organizada. Eu já ouvi você falando nas entrevistas que o Osiel fez com todas as chapas. Aliás, um beijo pro Osiel, não te conheço pessoalmente, mas você é um cara super capaz. Eu acompanho sua página, seu Instagram, suas entrevistas, sou fã sua, tá? E muito se falou sobre isso. E aí eu quero trazer para você uma pergunta do Rodrigo Rocha Cardoso. Já que o Rodrigo é muito conhecido aqui em Itabuna, fez inclusive um artigo no Instagram dele, que é assim de uma sensibilidade, de uma profundidade absurda, falando sobre as eleições da UAB, da subseção. E ele mandou uma pergunta que talvez faça parte dessa necessidade de mudança da UAB subseção Itabuna. Inteligência artificial e poder judiciário. Inteligência artificial e advocacia. Como preparar a classe, sobretudo os recém-iniciados na advocacia, para essa realidade? Ótima pergunta, agradecer ao Rodrigo. A advocacia, o sistema do judiciário como um todo, tem evoluído muito, né? Desde legislação até as ferramentas, né, para instrumentalizar o direito, né? Parte dessas ferramentas são digitais. E agora, com o advento da inteligência artificial, o advogado tem que se atualizar, né? A OAB, nossa plataforma de governo, existe sim, a gente propôs workshops e seminários para atualizar o jovem advogado e também o advogado sênior, né, nestas ferramentas, porque já existem tribunais, Úrsula, que adotaram a inteligência artificial para dar celeridade à tramitação processual. Existem despachos simples, né, sentenças de extinção sem julgamento de mérito, que podem ser realizados por inteligência artificial. E a advocacia, os jovens advogados e os advogados sêniores precisam se atualizar para não ficar para trás. Então, na nossa plataforma de governo, de gestão, a gente colocou sim seminários, workshops, né, e cursos de capacitação.
Não só para o jovem, mas especialmente para o advogado sênior, que é preciso pegar o bonde da história aí para não ficar parado na estação. Não ficar para trás. Exatamente. E sobre essa questão da OAB jovem, do advogado jovem, conta para mim, Thiago. A gente vê muitos recém-formados, inclusive, se desiludindo com a advocacia antes mesmo de iniciá-la. E aí parte para concursos e talvez não por missão mesmo de vida, ou por objetivo de vida, ou porque tenham, enfim, afinidade, mas porque não encontram oportunidades no mercado de trabalho. E aí eu quero aliar a necessidade de se estabelecer um piso e a vergonha de não se estabelecer, porque infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que vai tocar na ferida, inclusive de muito advogado, né? A nossa classe, ela tende a não pagar devidamente aos próprios colegas de classe quando inseridos num determinado escritório, numa determinada associação. Então, a gente vê muito advogado aí, mirim, que não sabe, ou que mirim, me perdoe, o termo não é jovem advogado, né? Que tá aí no mercado de trabalho solto, sem direção, sem possibilidade de emprego, e a gente não vê projetos palpáveis que possam ligar essas universidades à OAB, a empresas, né? Para já ir mapeando esses alunos enquanto ainda na faculdade e, enfim, e criar uma possibilidade de plano de carreira, de projeção ou de inserção desse jovem advogado ao mercado de trabalho. Quanto a essa inserção, quanto a esses cursos de capacitação, quanto a esses necessários networks, assim, como que a chapa de vocês, ou quais as propostas e projetos da chapa de vocês voltados para essa inserção do mercado de trabalho para o jovem advogado? A principal questão vivenciada pelo jovem advogado é a necessidade de prospecção de clientela, para que ele seja inserido no mercado de trabalho. Na nossa plataforma de gestão existe um tópico que é de proporcionar mentorias e workshops para advogados. Mentorias de prospecção de clientela. Existe um tópico também de convênios com escritórios e com empresas para que possa proporcionar o dia a dia prático da profissão, porque a gente sai da faculdade verde. A gente aprende nossa profissão no dia a dia. Verdade. O advogado é calejado ali no dia a dia, na propositura de ação, na defesa. Então isso aí o jovem advogado não aprende na universidade, aprende de forma empírica, superficial, né? Tem que ir para a prática. Então, são esses os pontos para o jovem advogado. Mentoria de prospecção de clientela, convênios com escritórios e empresas para dar esse primeiro passo aí. E, acima de tudo, Úrsula e telespectadores, o respeito. O respeito à jovem advocacia. Boa. Nesses últimos 6, 8 meses, aconteceu algo muito triste aqui na nossa subseção, Úrsula. O jovem advogado pegava sua carteira, ia para a solenidade de entrega, pegava sua carteira, saía muito feliz. Dias depois, semanas depois, era inserido em grupo de WhatsApp. Um grupo político, camuflado de grupo social, de grupo de lazer, chá com advocacia, não lembro agora o nome. Quer dizer, ali onde o advogado jovem sequer estabeleceu, escolheu questões fundamentais da sua profissão, tipo, o que fazer, vou montar o escritório, vou atuar na área criminal, na área trabalhista, sequer ele decidiu isso, foi inserido em grupo político, como eu falei, travestido de grupo social, e ali ele é cooptado a aderir a isso ou aquilo. O pessoal usava esse grupo, né, como acervo político. Olha, eu tenho um grupo com X pessoas vendendo um capital político, em total desrespeito ao colega. O colega, o jovem advogado, ele precisa ser acolhido. Sim. Ele precisa ser inserido no mercado, ele precisa ser direcionado, precisa aprender mecanismos para prospectar clientes, e isso a OAB pode, deve fazer, e nós temos estratégias concretas para fazer. Boa. Adorei, Thiago, adorei ouvir, porque um dia nós já fomos. Exatamente. Né? Um dia nós já fomos. E a gente sabe o tanto que a cabecinha do advogado jovem fica aí perdida, fica aí solta, fica aí sem direção. E a importância do acolhimento da OAB para esse advogado jovem é de extrema importância, porque um dia eu precisei. Um Exatamente. dia nós precisamos. E a gente sabe a importância quando passa na pele. Bom, eu queria saber de vocês, assim, sobre as propostas mais importantes da chapa, mas queria fazer um parêntese. Eu quero ouvir os dois quanto o que entendem ser as propostas mais relevantes da chapa, mas eu queria fazer um parêntese. Eu vi um vídeo do advogado
Ícaro. Ícaro Emanuel, grande professor. Exatamente. Aqui. Aliás, mestre em Direito. Achei o Ícaro parecido com o Harrison. Me julguem! Beijo pro Harrison Leite, foi meu professor de tributário, querido. Eu não sei porquê, gente. Ai, me julguem mesmo. Mas quando eu vi o Ícaro, eu falei, gente, como ele é parecido com o Harrison. Super achei. E ele falou sobre uma das inquietações que eu tenho, sobre essa questão da OAB criar um diálogo com bancos, com gerentes locais, né, da subseção, exatamente para viabilizar e facilitar a vida no dia a dia do advogado. Vai sacar o alvará? Qual é o procedimento? Qual é o passo a passo? O que fazer, o que deixar de fazer? E eu queria que vocês reportassem aqui para a classe, para quem nos escuta, quais são essas propostas? O porquê dessas propostas? Porquê do Ícaro e da chapa de vocês pensarem tão assertivamente nessas questões para a nossa classe? Bom, eu acho importante colocar, né, que as propostas que nós pensamos são propostas de fato com materialidade. Não são normas de conteúdo aberto, não são metas, verbos soltos. São propostas... Frases de efeito. Não. Perfeito, não são frases de efeito. Não são jargões. São propostas com materialidade, com capacidade de realização. São propostas que, de fato, você lê e pode pensar num plano de cumprimento daquelas metas ali, daquelas propostas, certo? As propostas que nós pensamos, a gente ouviu. É muito importante que eu diga isso, que tudo que a gente fez até aqui, todos os passos que demos até aqui, foi através de uma construção coletiva. Thiago não foi candidato dele mesmo, eu não fui candidata de mim mesma. Os demais nomes da chapa não foram candidatos de si mesmo. Ah, eu quero ser ou você. Não. Nenhum desses. Todos esses nomes e todas as propostas foram feitas em atenção à coletividade. Exato. Colocamos as ideias. Pessoal, contribuam, o que vocês acham importante ser feito, quais as lacunas que precisam ser preenchidas. E a gente foi ouvindo e construindo essa plataforma de uma forma coletiva e, como você disse, com assertividade, com materialidade. Essas propostas que você citou, que foram anunciadas por Ícaro nas nossas redes sociais, ela diz respeito à reativação da Comissão de Relações Institucionais. Isso. Especialmente para facilitar o trabalho do advogado em 3 órgãos prioritários, que são os bancos, as autarquias federais e os cartórios extrajudiciais. Maravilha. A gente sabe que os cartórios extrajudiciais aqui em Itabuna, depois da mudança do TJ que unificou, está muito difícil trabalhar. Então, uma das propostas no cartório é criar um canal direto com os advogados, um canal de contato direto com os advogados que permita o atendimento prioritário e o contato também prioritário. Na questão das autarquias e dos bancos, também o atendimento prioritário no saque de RPVs, alvarás e precatórios, né? Algo que lá atrás era muito forte na gestão do Dr. Oduvaldo Carvalho, entendeu? E um outro ponto das relações institucionais que nós colocamos na nossa plataforma, que vai facilitar muito a vida do advogado, é criar um comitê de acompanhamento de perícias judiciais. Boa. O colega que está nos assistindo agora sabe como é penoso esperar uma perícia judicial na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. Demora-se 6, 8 meses para a realização da perícia e depois mais 6, 8 meses para que o laudo seja juntado aos autos. Meu Deus. Então, essas propostas, como Marla bem falou, elas são factíveis e podem ser instrumentalizadas, realizadas. Não é nada de outro mundo, nada que tenha um viés eleitoral, de maneira alguma. Nossa chapa, me permita dizer, Úrsula, tem 2 características que eu acho muito marcantes. É composta por mulheres fortes. Você aqui está vendo a doutora Marla falando de forma Aline Brasil. Assertiva. Eu sou suspeita para falar de Aline, hein? Então, eu sou suspeita. Então, 2 mulheres. Doutora Marla, muito inteligente, prestativa, assertiva, que carrega consigo toda essa representatividade que a gente já citou aqui. Verdade. E doutora Aline Brasil, como você citou, uma 2 mulher queridas, inteligentíssimas. Uma profissional aguerridíssima, sumidade aí no direito condominial, no direito previdenciário, imobiliário. Então tem essas mulheres que são assertiva. Eu ficaria aqui o dia todo falando dela. Então, eu acho essa característica marcante da nossa chapa, as 2 mulheres, e também nós somos advogados raiz. Sim. Os 5 advogados,
da chapa aqui da subseção e da seccional são advogados raiz, que não possuem outra atividade, não desmerecendo advogados que também a gente sabe que como advogado tá difícil, tem colegas que adentram em outras esferas para se manter, não desmerecendo isso de hipótese alguma, só estou dizendo que nós somos advogados raiz, vivemos do que trabalhamos no dia a dia, e isso nos dá uma característica, uma propriedade de conhecer a fundo os problemas, as necessidades, os anseios e criar mecanismos, possibilidades, sugestões, atuações para o melhoramento, né, da nossa vida como um todo. Eu acho importante fazer um acréscimo no que o Thiago falou sobre essas propostas que você achou interessantíssimas, de criar essa... Wi-Fi, com jurisprudências. Eu achei fantástico. Sim. Que todas copiem, tá? Porque seja lá qual for que realmente vá. Ideia boa tem São que ser... ideias que precisam ser copiadas, porque são excelentes. Essa questão de procurar um canal direto com bancos, com autarquias federais, não é porque o advogado tem que ter prioridade. É porque se a gente está colocando que o advogado ele tem uma missão de transformação social, se ele tem a missão de transformar o ambiente onde ele está, uma das formas é fazer com que o acesso à justiça ele seja efetivo, é fazer com que a justiça seja real, com que ela seja concreta. Então, daí a importância de criar mecanismo para facilitar o trabalho do advogado. Não é uma questão de que o advogado é mais ou menos importante, tem que ter prioridades, mas é porque o advogado, no seu desiderato, ele precisa de meios de levar essa justiça de uma forma concreta e rápida. Até porque o advogado está ali representando a sociedade civil, a sociedade. O seu cliente. Essa ressalva que Marla fez é importante, porque essas propostas não dizem respeito a questões pessoais do advogado. Sim. É sempre quando ele estiver no exercício da sua função, que, como você bem falou, está defendendo sempre a sociedade. Claro. Um grupo de pessoas, uma empresa, uma pessoa física, né? O advogado está sempre defendendo o direito de alguém. Nós precisamos arrematar. A produção vai me matar. Papo muito bom. Tá bom, eu ficaria aqui o dia todo conversando com vocês. Mas agora eu quero que vocês mandem um recado olhando para a câmera, o Thiago, depois a Marla, dizendo o seguinte: por que votar na chapa Muda OAB? Aproveita a oportunidade e dá o número da chapa. Nosso número é 5200. Na seccional a gente apoia a doutora Ana Patrícia Leão, 52. E a gente reconhece aqui que nossa chapa é a melhor por 3 pontos. Primeiro, a gente tem o ardor, a disposição, a intensidade da juventude, né? Eu fiz 42 anos ontem, sou mais jovem de idade, porém não mais jovem de tempo de inscrição. Tenho 16 anos como advogado. Então essa intensidade, essa disposição, ninguém nos tira, é nosso, né? Nós temos também profundidade no conhecimento do sistema da OAB, do direito como um todo e do judiciário. E o terceiro ponto, a gente tem capacidade de enfrentamento. Enfrentamento não quer dizer falar alto, repetir chavões, palavras de efeito, não. Capacidade, tom de voz alto é sinônimo de insegurança, de nervosismo. Capacidade de enfrentamento é ter propriedade para defender seus ideais, sobre suas bandeiras, da melhor forma possível. E isso a chapa Thiago Cruz e Marla, a gente possui, tem essa capacidade, tem essa expertise, e no dia 19 de novembro vote 5200. Marla, suas considerações. Apesar de que, quero fazer uma observação. A Marla vai fazer as considerações, mas a Toné quer fazer uma pergunta para vocês. Faça as suas considerações, Marla. Somos também uma chapa que prima pela representatividade e pela profundidade nos seus conhecimentos. A escolha minha de Thiago, em momento nenhum, observou somente cumprir uma cota. A gente entende que é o nosso lugar estar aqui. A gente está aqui porque a gente entende que é necessário estar aqui. Não por uma imposição de uma lei que determina que tem que ter equidade e uma cota para pessoas de cor. Não, a gente está aqui porque a gente entende que é necessário estar nesse espaço. Então, como o Thiago disse, a gente tem profundidade, a gente tem conhecimento, a gente tem vontade e disposição. Então, dia 19 de novembro, vote 5200 aqui na subseção e 52 na seccional, doutora Ana Patrícia. Estão prontos. Toné? Assim, prazer recebê-los aqui. O Thiago falou raiz, advogado raiz. O que é isso? Não entendi o grupo. Raiz por quê? Eu usei esse termo, que é um termo mais hoje coloquial, Toné, obrigado pela pergunta, para identificar que a gente só faz isso.
né? A gente não tem outra atribuição, não é empresário, não é comerciante, não tem outra função. A gente, as 5 da chapa aqui na subseção, como na seccional, são advogados de balcão de fórum, né? De audiência, de sustentação oral, não temos outra atribuição. Hoje em dia usa muito essa expressão raiz, quando a pessoa na gênese, né? Daquela função, sempre fez aquilo. Um exemplo, diz assim, jornalista raiz, aquele que começou na máquina, aquele que verifica a informação, checa a informação. Hoje em dia tem muito pessoa que não faz isso, né? Então, raiz foi uma questão de distinção, mas uma distinção honrosa, por assim dizer. Desculpa interferir. E a ideia é representar a classe e continuar sendo advogado. Sim. Porque muitos se utilizam da OAB para tentar os cargos aí, de desembargadores, no TJ, enfim, em outros órgãos que a gente sabe. Vai, Toné, mais alguma coisa? Essa é importantíssima. Porque o colega nosso aqui, o jornalista Paulo Lima, jornalista conhecido aqui em Itabuna, e ele é membro da Academia Grapiúna de Letras, da Agrau. Ele fez um artigo muito interessante sobre as eleições na OAB. E ele falou que a OAB sempre teve o privilégio, estou dizendo aqui tudo que ele escreveu. Não vou ler tudo que é muito, muito grande. A OAB sempre teve o privilégio de estar no pódio de preferência popular. Pelo que a mesma sempre defendeu, trabalhou em defesa da democracia, da cidadania e do Estado Democrático de Direito. Partindo do geral para o particular, vamos chegar à subseção da OAB de Itabuna, que no decorrer de sua existência teve altos e baixos, com presidentes que deixaram a digital do trabalho ali executado, como também teve os que foram eleitos e ficaram além do rodapé da história da entidade. Nos últimos anos, na minha avaliação, que é a avaliação dele, a presidência da OAB, na pessoa do advogado Anderley Nascimento, esta entidade se fez respeitar e ser respeitada por todos os segmentos da comunidade itabunense, devido aos posicionamentos que o ex-presidente tomou na defesa da OAB dos associados da subseção local. Hoje, a entidade tem na sua presidência o jovem advogado Rui Carlos, que, conforme apurei com vários advogados de Itabuna, não vem correspondendo à expectativa da categoria, realizando uma gestão pálida e sem posicionamento em relação a vários problemas da comunidade que exigem a voz firme e enérgica do ser presidente. Aliás, aí ele fala que não é só a OAB que se encontra em estado de inércia, aí ele fala de outras entidades e tudo. O que me chama a atenção são jovens à frente de determinadas entidades e instituições que poderiam realizar um trabalho de profundidade e vão ficar no rol dos omissos e seus nomes no umbral da história grapiúna. É uma pena e profundamente lamentável. Isso aqui, quem escreveu foi ele. O que vocês acham dessa avaliação? Eu acompanhei, sim, esse artigo, inclusive mando um abraço aí para Paulo. Foi ontem? Ele publicou semana passada e republicou essa semana. Publicou. Exatamente. Ele cita aí ex-presidente, ele cita o presidente atual. O que eu posso dizer? Eu tenho 16 anos de advocacia. Nesse período, eu peguei aqui na nossa subseção o presidente Oduvaldo, presidente Anderley, Edmilton e o presidente Rui Carlos. Eu atribuo a todos que fizeram uma função voluntariada e todos contribuíram para a edificação da nossa classe aqui, né? Todos. Eu não cada um com mais acertos, outros com outros erros. O que eu posso dizer da gestão atual, que ele critica aí, só uma correção, ele diz assim, o atual presidente é um jovem advogado, não é não. Ele é até mais velho que o doutor Anderley, de idade e de inscrição, o doutor Rui Carlos. Ah, é mais velho do que Anderley? Ele é jovem de espírito. É, jovem advogado, ele não só de idade, ele é mais velho, como também de tempo de inscrição. Né? Então, o que eu posso falar dele, que é uma boa pessoa, no entanto, faltou mais combatividade, né? A passividade, ela não comunga muito como advogado. O advogado tem que ser, em sua essência, aguerrido, porque no dia a dia a gente está sempre no contencioso, disputando com alguém, né? A gente não está com um adversário do outro lado, ou inimigo, a gente está com um adversário processual. Mais também na vida da comunidade. Exatamente, no dia a dia. A atuação na sociedade civil, nos acontecimentos
meninos estão aí, cadê a OAB? Oi, a nota, cadê a nota da OAB? Aí, como ele citou aqui, estão sendo omissos. Exatamente. Isso perpassa Ele foi muito por essa feliz. questão da passividade. Existem situações, Tony, que a gente tem que ir para o diálogo, né, para a urbanidade, sentar, mas existem outras que você tem que ser mais combativo, que você tem que ir para a litigiosidade, defender. Inclusive, uma das nossas propostas é justamente criar em Itabuna o cargo de procurador da subseção. Hoje, não tem procurador da subseção para defender os interesses do advogado. O procurador é lá em Salvador. Então, burocratiza. A subseção aqui tem que mandar para Salvador. Não. Quando há uma violação de prerrogativa, quando há uma necessidade de defesa de alguma pauta social, é necessário que a OAB, a subseção, tenha essa legitimidade. E isso é instrumentalizado por meio de um procurador, né, que pode propor ações judiciais e também ações administrativas. Então, essa é a crítica que eu faço, a questão da passividade, né, ressalvando a relevância que cada um deixou, o papel, a contribuição, O legado de cada um. ninguém tira, como eu falei, é uma função voluntariado, entendeu? Mas a gente também tem que destacar os erros e os acertos para não repetir também os erros, né? E a alternância de poder, né, amigos? A alternância de poder faz bem a todo São mundo. quantas chapas estão concorrendo? Somos quatro chapas. esse ano. 4? 4. Então não é bem uma divisão, não? Porque é muita chapa ou não? Faz parte? Também achei muita Não, chapa. É a primeira vez na história que 4 chapas são inscritas. Concorrem, né? Concorrem. Geralmente, às vezes, havia duas. Geralmente são 2. Já houve a oportunidade de 3 serem inscritas. Agora, eu particularmente entendo que é uma oportunidade boa de várias visões de mundo, de projetos de gestão, né? Quem ganha com isso são os colegas que vão Verdade. votar, né? A sociedade como um todo e a advocacia. Porque são 4 plataformas, gestão, visão de mundo, personalidades diferentes, e numa eleição, né? Uma eleição não é uma gincana escolar, nem um concurso de Miss Simpatia, é um momento de escolher, eleger. Então, quando você tem 4 possibilidades, o seu leque aumenta, né? Você tem 4 visões de mundo, 4 projetos, 4 possibilidades. Então, quem ganha com isso, repito, são os colegas advogados e advogadas de Itabuna e Camaquã e Borarema, que fazem parte da nossa subseção. Até porque todos têm o mesmo intento, a mesma vontade, só estamos caminhando por caminhos diferentes, mas acredito que o bem que todos querem é o bem da advocacia, Agora, é o nós bem estamos da falando nossa no classe. universo de quantos advogados filiados? Inscritos aqui na subseção tem cerca de 1.800 vivos, né? Mas aptos a votar, porque só está apto a votar aquele que está adimplente com o pagamento das suas anuidades. Aptos a votar tem 1.174. Boa, É uma quantidade boa, né? boa. Uma boa sim, quantidade. sim. Que compreende aí, como eu falei, advogados de... Já elegeria um vereador. Elegeria. Para eleger um vereador. Com certeza. E abarca não só Itabuna, mas também Buerarema e Camaquã. A Buerarema e Camaquã. Bom, é isso. Mais alguma pergunta, Toné? Senão Rafa vai bom me... tamanho. Rafa me mata. Eu quero deixar um abraço. Hoje a gente entrevistou a chapa Muda OAB com o Tiago Cruz e a Marla Maria. E o número deles é o 52. Vou fazer a 5200. 5200. E em Salvador, a nível 52, estadual, Ana Patrícia. 52, Ana Patrícia. Vou fazer a mesma coisa que estou fazendo aqui nas outras 3 entrevistas que eu espero ter. Aliás, como eu disse, a do doutor Ari está marcada para segunda-feira, do doutor Rui Carlos está marcada para próxima quarta. Somente a chapa do Dr. Rui Nepomuceno, que não nos deu ainda um feedback, mas eu espero que, diante da oportunidade de fala, e eu acredito que seja bom para o jogo democrático e para todos poderem conhecer a proposta também dele, que ele vai aceitar, porque a TVI está aqui de braços abertos para oportunizar esse lugar de fala para todas as chapas e levar a um patamar, né, um pouco mais elevado essas eleições atuais, né? A oportunidade, eu acredito que seja ímpar para todas as chapas e, enfim, todos os envolvidos. É isso. Um forte abraço e a gente se vê na próxima segunda-feira. Muito obrigada a vocês dois, hein? Obrigado. Obrigada mesmo, Obrigado. de coração. Bem, agora, encerrando aí o quadro com a doutora Úrsula, nós vamos falar um pouquinho sobre política. Nós íamos falar na segunda, mas devido a um problema técnico, a gente não pôde conversar sobre a política, sobre os resultados do segundo turno, e principalmente que movimentou
o país foram as eleições municipais em São Paulo, com as candidaturas do Guilherme Boulos, do PSOL, apoiado pelo PT, e do Ricardo Nunes, do MDB, que era apoiado por nada mais, nada menos que o governador do estado de São Paulo, poderoso, que faz parte do republicano, e apoiou, que foi para a luta, Tarcísio de Freitas. Foi um resultado realmente majestoso, robusto e pavimentando, não é, a rota, a estrada do governador paulista para suas pretensões, caso Bolsonaro continue inelegível, de ser candidato a presidente da República. Teve uma declaração do governador Tarcísio que chamou muita atenção. Ele falou sobre as eleições nos presídios paulistas e que houve uma informação, haveria uma informação de que o PCC estava orientando, né, muita gente ligada a eles, não só dos presídios, mas como de fora do presídio, que é ali o escritório do crime, né, a gente sabe, estava orientando para votar em bolos. Aí gerou uma discussão, uma polêmica. A mídia foi em cima do Tarcísio, achando que Tarcísio não podia ter falado aquilo, que configurou crime eleitoral, ele não podia estar falando aquilo, porque a eleição estava em curso, não tinha terminado, eu não me lembro bem. Eu peguei que no final uma repórter perguntou, governador, e o senhor está falando, ele está induzindo para votar em quem? Aí ele botou Boulos, ele falou. Aí, claro, foi claro, franco, claro e certeiro. Aí, resultado. Aí pediram, o Boulos entrou com ação para julgar, para considerar, inclusive, o governador inelegível também. Teve a poderosa aí, que eu não vou nem citar o nome também, que jogou pesado, que tinha a central das eleições, jogou pesado. Não, que está errado, foi muito grave essa declaração de que o PCC estava por trás disso, induzindo para votar em Boulos, que não sei o quê. Confusão. Resultado. Vira e mexe, a mídia descobre tudo. O jornalista Cláudio Humberto descobriu que as eleições no presídios paulistas, o Guilherme Boulos teve nada mais, nada menos que 72% dos votos. Então, o governador não estava tão errado assim. O único lugar onde Nunes ganhou com 20 e poucos por cento foi, deixa eu me olhar minhas anotações, com 20%, foi num presídio chamado Rogério Gomes. Nesse presídio, Nunes foi votado. Foi bem votado. Por quê? Porque lá, quem cumpre penas lá são policiais condenados. Só lá que Nunes teve votação. Assim, muito boa, acima do que o que estavam se falando e acima também do que o Boulos teve mais de 72% de votos válidos por parte dos presidiários paulistas. Agora eu digo, por que fazer isso contra o governador Tarcísio? Só porque ele é um pretenso candidato à presidência agora em 2026? Ele está bem avaliado, não é só em São Paulo não, no Brasil todo. Ele está bem avaliado, está fazendo uma boa gestão, muito boa, todo mundo sabe disso. Agora já querem deixar o homem inelegível. E se o governador falou isso, imagina, o cara é governador no estado como São Paulo, ele tem a segurança pública, tudo, ele tem tudo na mão. Ele tem todos os dados, ele tem todas as informações. Será que foi ele? Como é que ele ficou sabendo disso? Tem serviços de inteligência do estado, através da Secretaria de Segurança, informaram a ele que estava havendo esse movimento. Gente, não se engane, não. A gente sabe, eu conversava agora ali com o Abraham nos bastidores. Toné, o PCC entrou na política de vez. Muitos vereadores e prefeitos foram eleitos. Agora tem a digital do PCC atrás. É só procurar saber. Eu não sei, eu não tenho como provar, mas todo mundo fala isso. O PCC, gente, é mais inteligente do que se pensa. Os seus líderes são muito mais inteligentes.
Eles estão presos em presídio de segurança máxima, mas continuam mandando. Eles são mais inteligentes que o do Comando Vermelho, do Rio, Carioca. Porque o Comando Vermelho só fica brigando por território de quem vende mais droga, esse aqui território é meu, esse espaço é meu, e a matança só vive disso. Mas o PCC é inteligente. O PCC ingressou na política com gosto de gás. Vocês querem dizer que não? O Brasil está chegando muito tarde nessa história de crime organizado. Muito tarde. E infiltrado na política, isso é muito perigoso. Pérola. Olha, Tonê, eu queria. A gente ali nos bastidores, né, comentou até sobre alguns assuntos aqui da cidade de Itabuna. Queria que você falasse aqui, né, a respeito ali da feira do Califórnia. A feira ali. Do bairro O que está Califórnia. acontecendo por ali naquela região, Tonê? Eles agora foi anunciado mais uma reforma. Eles dão um nome, né, de requalificação, que é um nome lindo, bonito, pomposo. Requalificação, não é reforma, é reforma. A feira da Califórnia está caindo aos pedaços. Ô Silas, mostra aí o telhado que caiu ano passado. Uma parte do telhado caiu para lá. 2023, recentemente. Não tá onde foi 3 anos, 4 anos atrás, não. Foi o ano passado. Caiu e escoraram lá com um pedaço de madeira para não cair o resto. Mostra aí as outras fotos aí. Que eu mandei para você. Aí. Só para isso aí, tem um córregozinho, tem urubu. Continua realmente. Olha, em termos de vigilância sanitária, eu não sei o que essa vigilância sanitária faz, que não vai aí. Interditaram parcialmente quando caiu o teto, o ano passado, mas também tem as condições sanitárias degradantes. E não é lá não, o centro comercial também. E ninguém liga, só liga quando é época de campanha eleitoral. Aí vai todo mundo em cima. Hoje fizeram uma reunião com os feirantes, marcaram para hoje, para dizer de novo que vai haver essa requalificação. Recursos do governo do estado, não é recurso da prefeitura, do município, entenderam? Exatamente, era justo isso aí o que eu iria falar aqui, né? Tava marcado para hoje, está acontecendo nessa reunião. Marcou para hoje às 10 horas às uma reunião 10 com os horas. feirantes. Exato. E da aí a gente Califórnia. vai ter ali a presença, né, do secretário de Ordem Pública, né? E É a gente Humberto também... Matos, Isso. com o da Secretaria da Infraestrutura e Urbanismo, Urbanismo, a Sônia Fontes. Então a gente vai estar tendo aí, né? A gente precisa saber quando é que vai começar essa requalificação, porque uma questão como essa... Mas essa requalificação, Pérola, desculpa interromper, já foi anunciada muitas vezes, agora pela 3ª, 4ª, 5ª vez. Não entregaram nem a do São Caetano ainda. Não entregaram, tem mais de um ano. E Não quem entregaram. sofre com isso é a E aí, então, população, né? Aí fica difícil. Fica difícil. A população Disseram que ia que durar fica 6 mercê. meses, já tem um ano. E não entregaram a feira. O centro comercial tá lá, abandonado também. Uma pocilga ali. É um absurdo. Ali só tem rato, urubu, cachorro abandonado, comendo resto de vísceras de coisa de boi, de bovino, do que for, de suíno. Tá lá. A porcaria, mosca, as carnes penduradas lá no centro comercial. Ó pra isso, aí é a parte que tá ainda da feira. Lá da Califórnia. Olha que loucura. Eles agora vêm fazer agora disseram que vão fazer essa reforma, não deram prazo. Eu já disse ao povo e o pessoal que trabalha, os segmentos lá, os feirantes, que prestem atenção quando eles forem lá falar em reunião, qual é o prazo que vocês estão dando? Qual é o prazo de conclusão dessas obras? E outra coisa também, não é só o prazo, o valor da obra. O valor. A população precisa saber. Tem que ser transparente. Tem que dizer. É X, vai terminar tal dia, tal época, tal mês, tal ano, para ver se isso funciona. Agora, não entregaram o São Caetano, já vai começar da Califórnia. Eu acho ainda que esse pessoal ainda está comemorando, não é, a vitória. Mas tem que sair do salto e começar a trabalhar. Porque é um novo mandato. Não, o mandato é o mesmo. É uma nova chance que realmente a população, o eleitor, o cidadão itabunense deu a esse governo que aí está, a partir de janeiro. Não é um novo governo. Reforma da Califórnia, novo governo que anunciou, não. O São Caetano foi de cá. O estádio, tudo de cá. Eu quero saber de coisa nova. Eu quero saber qual é a obra nova que você vai anunciar, que você vai fazer.
que essa gestão vai fazer. É isso que precisa ser dito para a população. Justamente, a gente tem que estar cobrando, a gente tem que estar em cima, né? Porque senão esses E a gente prazos paga não são imposto, Carol, dados. isso é para benefício prazos- da comunidade como um todo. Que a gente paga imposto, nada é de graça. Não veio uma indústria para Itabuna. Que veio foi o quê? Foi um atacadão. Sim, atacadão é indústria. Atacadão é comércio. De atacados, tudo bem. É importante, para a cidade. Que funciona, porque o comércio desenvolve e o dinheiro circula, tudo bem. Mas não vem uma indústria. Não tem uma indústria. De sapato, de nada, de roupa, de nada, de cosmético. Não vem indústria de coisa nenhuma. Aí fala, todo mundo bota no plano de governo. O centro industrial Itabuna reativar. O aeroporto de Itabuna, o centro comercial. Tudo gogó. Tudo H. Não acontece nada. Como não aconteceu? Vamos ver a partir de janeiro. Dizem que vai haver uma reforma administrativa. Vamos ver o que é que vai dar essa reforma administrativa. Ou vão ser os mesmos? Com o quê? Coisas novas não tem. Não vi. O projeto Mais Água, que também que era para esse ano, não deu. Tudo isso também tem que ter assinado, não é pela prefeitura, gente, é pelo governo do estado. Olha, Toné, eu quero fazer aqui juntamente com você um convite. Quero deixar esse convite porque hoje vai acontecer aí o lançamento da 10ª campanha do GAC, o Pare Pra Mim. Essa é uma campanha muito bonita, que ela já está na sua 10ª edição. Tem aí o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Para você que quer fazer alguma doação, basta você estar ligando aí no telefone 191, é o telefone da Polícia Rodoviária Federal. Dá para você estar fazendo essas entregas também ali no GAC, você consegue estar aí juntando. De qualquer forma que você puder ajudar, toda ajuda é bem-vinda nesse momento. A gente precisa ressaltar que essas crianças têm idade aí desde o nascimento até os 17 anos, ou seja, é uma fase de vulnerabilidade, as famílias elas vêm aí de outras cidades, o GAC ele já está há 28 anos, ele é sem fins lucrativos, ou seja, é uma instituição filantrópica. Vai acontecer aí esse lançamento de campanha. No ano passado, a gente conseguiu aí trazer mais de 6 toneladas. E nesse período a gente percebe que são 6 meses até o próximo lançamento de campanha e durante esse tempo essas pessoas são assistidas, né? Então é uma campanha muito bonita que conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Se você tiver alguma doação ou se você puder ajudar de alguma forma, é sempre bem-vindo, né? Ali eles também recebem ajudas de alguns órgãos, porém são 202 cidades atendidas, ou seja, essas cidades circunvizinhas daqui vêm para esse atendimento aqui em Itabuna. Ontem a gente esteve aqui com o diretor, né, de lá do GAC, e ele falou um pouquinho sobre, e assim, são diversas pessoas que vêm, lá tem o acolhimento, se você puder ajudar com material de limpeza, esse é o momento também. Então vai estar acontecendo hoje, a partir das 18 horas, na Praça de Alimentação do Shopping Jequitibá. É um evento muito bonito e que a gente conta com o apoio, né, a participação da população, Toné, para que a gente consiga ajudar essas famílias. Ali no GAC, eles contam com o apoio de multiprofissionais. Então, a gente tem aí esses apoios, mas a gente também precisa de pessoas que se engajem, né, com essa campanha. A campanha ela já tem acontecido aí há bastante tempo e a gente precisa do apoio da população, além de que a gente pede também aos órgãos públicos, né, a prefeitura que olhe mais pelo GAC, que ajude, porque assim, você tem ali as crianças, vem as famílias também, vem a mãe, às vezes o pai, né? Precisa do acompanhante a criança. E existe também ali 6 refeições. Então a criança tem um café da manhã, tem almoço, tem os momentos ali de lanche. Então precisa ter esse apoio da gente, a gente precisa ajudar. Então se você só pode ir lá para fazer uma visita, é interessante também que você vá, que você faça. Tudo é bem-vindo lá. Então, se você puder estar fazendo essas doações também, não conseguir se encaminhar até um dos postos da Polícia Rodoviária Federal, esse é o momento de você estar ligando 191 para a Polícia Federal e estar indo lá, tá certo? Então, fica esse pedido e também um convite. Vai estar acontecendo hoje com diversas atrações regionais, Toné. Vai estar acontecendo ali na Praça de Alimentação. Veio ontem aqui os policiais, a gente conversou, o diretor também, e já fica esse convite, Toné, a quem quiser estar participando desta campanha que é tão bonita.
Olha, o nosso quadro, o PQP com Toné, está chegando ao fim. Quero agradecer aqui a sua companhia, a sua presença no quadro de hoje. É sempre muito bom estar ouvindo, né, as suas colocações. Fica meu agradecimento pela sua vinda, Toné. Obrigada e até a próxima. Boa tarde a todos. Olha, o nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a você ligadinho aí através do canal 24.2 pela operadora TVC para todo o sul da Bahia. Quero deixar um abraço carinhoso também a você nos assistindo através do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Amanhã, a partir das 10 horas, eu volto aí com você, tá certo? Com notícias aqui da Bahia, Brasil e do mundo. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã.